Sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Murilo Avelino. Doutor Murilo é bacharel e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo e do Instituto Brasileiro de Direito Processual, procurador da Fazenda Nacional e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Murilo, aqui eu já invoco o princípio da cooperação no controle do tempo, vai falar do dever de engajamento entre juízes na cooperação judiciária. Alô? Tem que ligar. Alô? Muito bem. Bom dia. Gostaria primeiro de saudar a mesa, doutor Mário, está aqui comigo, conselheiro João Paulo, agradecer também o convite, especialmente na pessoa da conselheira Mônica Nobre, e saudar também o professor Edilton. Essa fala hoje aqui ela é muito especial. Eu estou bem nervoso porque eu estou perante 2 examinadores da minha banca de doutoramento que ocorreu agora no último dia 6. Professor Edilton, professor Alexandre Câmara, que estávamos juntos há pouco tempo aí. E eles bateram forte, mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje já posso com muito orgulho dizer que eu sou doutor em Direito pela UFBA. Saudar também todos que estão aqui presentes, na pessoa do meu amigo, professor Silvio Neves Batista Filho, e dizer que para mim é uma emoção muito grande. É meu 3º ano nesse evento aqui, e eu considero o evento mais importante do ano. Então, assim como tive muita honra e muita alegria de participar dos 2 últimos anos, desse ano já me coloco à disposição para o próximo, porque realmente é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. E é muito interessante que nós estejamos há quase 10 anos, né? O CPC tem quase 10 anos, e nós, lá no início, eu acho que comecei a me debruçar sobre esse tema pela primeira vez em 2014, 2015, era um tema eminentemente doutrinário. Nós tentávamos, como doutrina, desenvolver formas de promover a cooperação em seus aspectos práticos. E hoje, quando a gente fala de cooperação judiciária, a gente já vê que há um diálogo muito intenso entre doutrina e prática, na medida em que a doutrina trabalhou, mostrou as possibilidades, e a prática testou essas possibilidades. Então, soluções como as que foram apresentadas, trabalhadas anteriormente aqui, a solução do PID, por exemplo, que é considerada uma boa prática pelo FPPC, mostram o sucesso de algumas iniciativas que nós temos em matéria de cooperação judiciária, que hoje é um tema que trabalha com esse diálogo entre doutrina e prática. E aí o tema que me coube é um tema novo, né? Um tema novo sobre um tema novo, já que cooperação judiciária ainda é um tema novo, que é o chamado dever de engajamento. O dever de engajamento que ele não é um dever que se coloca apenas sobre os magistrados, mas sim todos os sujeitos que compõem o sistema de justiça. Mas aqui, como estamos no CNJ, dentro desse evento específico de cooperação judiciária voltado aos magistrados e às magistradas de cooperação, a gente tem que tratar sobre essa posição ocupada pelos magistrados dentro dessa rede de cooperação judiciária. Portanto, vou tratar desse tema aqui, dividindo a minha fala basicamente em 3 partes. Uma parte menor, introdutória, que são as premissas, a partir de onde nós partimos. Uma segunda parte, um pouco maior, né? É pouco tempo, sobre provavelmente o desenvolvimento do dever de engajamento. E, ao fim, 2 notas de futuro, 2 perspectivas de futuro que nós podemos ter em relação ao dever de engajamento. Sem mais delongas, a primeira premissa que nós vamos trabalhar é que desenvolvem-se relações jurídicas no processo e fora dele. Quando nós nos colocamos como sujeitos do sistema de justiça em rede, nós precisamos reconhecer que há relações jurídicas formadas entre sujeitos fora do processo. Então, aquela noção muito bem trabalhada, e aqui eu vou fazer referência ao meu orientador, né, meu querido orientador, o professor Fred Dias Júnior, se o processo é um feixe de relações jurídicas, na verdade, essa noção talvez seja incompleta quando nós nos colocamos diante da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, na medida em que há feixes de feixes. Desenvolvem-se relações jurídicas entre sujeitos que titularizam posições em processos diferentes. E é isso que facilita ou que permite, por exemplo, o deslocamento de competência via cooperação judiciária. É o reconhecimento de que há relações que se formam entre processos. A segunda premissa é que o artigo 67 do CPC ele impõe um dever de recíproca cooperação. Só que não há uma referência a respeito de um dever de engajamento. Não há uma referência em uma fonte formal do direito, legal ou infralegal, a respeito do que seria um dever de engajamento. Então, o dever de recíproca cooperação, ele impõe aos magistrados
que interajam motivadamente. Quer dizer, cabe a cada um de nós, como sujeitos do sistema de justiça, e magistrados, como sujeitos, digamos assim, do sistema de justiça estrito sensu, conforme previsto na Resolução 350 de 2020, interagir motivadamente. Não se pode calar. Uma vez provocado, o magistrado deve oferecer uma resposta adequada e apontar as razões da sua decisão por realizar ou não um ato de cooperação. Toda decisão deve ser fundamentada, inclusive a decisão a respeito de haver ou não cooperação. E, por fim, a terceira e última premissa é a percepção doutrinária, que muitos doutrinadores vêm trabalhando, de confundir dever de cooperar com dever de se engajar. É como se engajamento e cooperação do artigo 67 formassem ali uma amálgama de condutas que acabariam por se confundir. Essa não é uma linha que eu sigo. Eu vejo o dever de engajamento como um dever diferente, um dever que vai além do dever de cooperar, que seria o núcleo do dever de cooperação, esse dever de interagir motivadamente. Pois bem, colocadas essas três premissas, o que seria então o dever de engajamento? E aqui talvez eu já comece pela conclusão, para facilitar a percepção daqueles que se interessam pelo tema e que estão participando aqui. Vejam, o dever de engajamento ele funciona como um dever geral de conduta. O dever geral de conduta, muito bem trabalhado pelos professores civilistas, né? Menezes Cordeiro, esse tema que foi desenvolvido muito voltado ao direito das obrigações, mas que não há nenhum impedimento para que nós trabalhemos os deveres gerais de conduta sob a perspectiva de deveres estrito sensu, que é o dever de cooperação judiciária. Então, o dever de interagir motivadamente, o dever de cooperação, ele seria orbitado antes, durante e após as tratativas por um dever de engajamento. E esse dever de engajamento, ainda que ele não conte com uma fonte formal que expressamente consagre, ele pode ser extraído ou compreendido de algumas normas fundamentais do processo. Em primeiro lugar, a própria norma do artigo 67, que impõe um dever de cooperação. A norma fundamental da adequação processual, a norma fundamental da eficiência, prevista constitucionalmente, consagrada no nosso modelo de processo civil, e também da razoável duração do processo. Então, dentro desse sistema de cooperação transjudiciária em âmbito nacional, sistema nosso, que é um sistema único. Quando a gente estuda cooperação, a gente vê muito sobre os quadros decisórios, né, do Multi-District Litigation. Mas quando a gente se debruça sobre o Multi-District Litigation, a gente vê que o nosso sistema de cooperação judiciária, a forma como nós desenvolvemos a cooperação judiciária aqui, ela é talvez uma técnica que oferece uma potencialidade muito maior do que aquela desenvolvida pelo direito norte-americano. Então, a ideia é que esse dever geral de engajamento, ele qualifique a relação entre os sujeitos que compõem o sistema de justiça. Porque não basta entre os magistrados interagir, motivar. É preciso que nós tenhamos em mente um fim específico de nossa atuação. E eu sempre friso o nossa, porque eu também me coloco como um sujeito do sistema de justiça, ainda que não seja magistrado. É o nosso papel, como sujeitos do sistema de justiça, desenvolver as técnicas que estão à nossa disposição e adequá-las para tornar a prestação do serviço público de jurisdição mais eficiente. Mais uma vez, fazendo referência ao exemplo dos PIDs. É um exemplo de cooperação administrativa para tornar mais adequado e mais eficiente o acesso à justiça e, portanto, a prestação do serviço público de jurisdição. Então, se o magistrado ele se engaja antes, durante e após o diálogo institucional, significa que ele se coloca em uma postura mais aberta, mais voltada, de fato, a um diálogo institucional e interinstitucional para potencializar a interação, para potencializar as capacidades institucionais. Porque, ao fim e ao cabo, engajamento gera engajamento. Quanto mais você se coloca numa posição de diálogo, mais você vai ser provocado ao diálogo, mais você vai provocar o diálogo recíproco. Porque, vistas bem as coisas, o grande exemplo de instrumento de cooperação são as cartas. As cartas de solicitação. E vejam que as cartas elas têm uma característica que elas são itinerantes. Só que a carta itinerante, ela traz consigo um elemento de exclusão da competência. Ela caminha porque aquele juiz originalmente
originalmente comunicado, originalmente solicitado, ele não tem competência para realizar o ato solicitado. Mas quando a gente pensa que a cooperação judiciária também é itinerante, ela é itinerante e inclusiva. Na medida em que nós interagimos e nós nos engajamos na cooperação, nós ampliamos a potencialidade da rede de cooperação judiciária para abranger cada vez mais sujeitos. Então, o magistrado que diligencia, ele é um magistrado que se engaja, é um magistrado que conversa e que busca a prestação da tutela jurisdicional de maneira mais eficiente. Mas tudo bem, até esse ponto aqui estamos dentro de elementos doutrinários, apresentando o engajamento como um dever geral de conduta. Mas quais seriam as condutas que concretizariam o dever de engajamento? É muito difícil que, nesse estágio de desenvolvimento do tema, a gente possa fechar, e na verdade não é interessante que nós tornemos em rol fechado, nós tenhamos um rol fechado de condutas que caracterizam o engajamento. Mas é possível trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, magistrados que cooperam para evitar a prática de atos repetidos, a produção da mesma prova sobre fato comum, magistrados que oferecem canais de comunicação, por exemplo, via WhatsApp ou via outros instrumentos de troca de mensagens eletrônicas, magistrados que cooperam, e esse ponto eu vou trazer um exemplo disso, para evitar a aprovação de decisões contrárias ou contraditórias entre si sobre mesma questão de fato. O compartilhamento, sempre que possível, de estrutura física, principalmente nas comarcas mais distantes, em que muitas vezes é necessário ou é eficiente que se coopere para compartilhar estrutura, para compartilhar corpo de servidores, para que haja cooperação interinstitucional administrativa, para reduzir o custo de instalação dos serviços públicos, judiciário, advocacia pública, até os próprios órgãos do executivo. Vejam um exemplo aqui, um exemplo corriqueiro. Concurso público realizado na determinada comarca que gera uma explosão de litigiosidade em relação a erro crasso nos gabaritos ou questões fora do edital. Você tem 3 juízes que trabalham um tema, 3 juízes recebendo demandas individuais. Um nega a concessão da tutela provisória, um condiciona a concessão da tutela provisória à oitiva da banca realizadora do concurso e o outro concede a tutela provisória para recalcular a nota dos demandantes individuais in limine. É o mesmo concurso, é o mesmo fato que gera ali uma dispersão decisória que, muito pelo contrário, acaba por ferir a isonomia que é base fundamental dos concursos públicos. Esse é o caso dos magistrados se engajarem no diálogo ao identificarem os eventuais conflitos para centralizarem perante um juízo comum o conhecimento de todas as questões que digam respeito, todas as demandas que digam respeito àquele concurso público específico. E vejam que aqui eu não estou falando da adoção de uma solução boa ou má. Eu estou falando da adoção de uma solução comum, para que o jurisdicionado não fique submetido à decisão a depender do bamburim ali na distribuição das demandas. Outro exemplo que já foi consagrado pela doutrina é que o dever de engajamento ele impõe que antes de rejeitar a cooperação, os magistrados dialoguem para tentar viabilizar a prática de um ato que torne mais eficiente a prestação da jurisdição. Essa percepção ela foi consolidada no enunciado 710 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Antes de recusar a cooperação ou suscitar conflito de competência, o magistrado deve engajar-se nas tratativas ou pedir esclarecimentos aos demais cooperantes para compreender a extensão da cooperação, os objetivos pretendidos e os custos envolvidos. Então, uma vez provocado, cabe a nós, como sujeitos do sistema de justiça, buscar viabilizar, se engajar no diálogo, porque se eu sou provocado em algum momento, significa que o sujeito que me provoca, ele entende que uma adequação do rito convencionalmente via cooperação tornará a prestação da jurisdição mais eficiente. Então, partindo da premissa de que algum dos sujeitos do sistema de justiça entende que uma adequação do processo via cooperação vai tornar mais eficiente, cabe a mim, sujeito provocado, me engajar no diálogo para viabilizar essa cooperação. Outro exemplo, no conflito de competência 181, 190, em que o STJ se debruçou a respeito do dever de cooperação entre os juízes da execução fiscal e da recuperação judicial e falência, aquilo demonstra que há um dever de os magistrados se engajarem nas tratativas antes de
dar início a um conflito de competência. E vejam que o diálogo na cooperação judiciária, ele pode não apenas evitar a instauração do conflito, diante de um conflito material, né? Se pensarmos bem, todo ato de cooperação judiciária é ato de gestão de competência. Como ato de gestão de competência, acaba por possibilitar que haja conflito material. Antes de instaurar o procedimento, o rito, cabe aos magistrados dialogarem para evitar a instauração do conflito de competência. Uma vez instaurado o conflito de competência, a interação motivada via cooperação judiciária pode também promover a solução desse conflito. Por fim, vejo que meu tempo aqui já chega próximo ao final, eu queria mencionar concretização normativa do dever de engajamento no Acordo de Cooperação Interinstitucional número 1 de 2023, que cria o Núcleo de Cooperação Judiciária da região Norte. Lá se diz expressamente na cláusula 6ª que todos os partícipes do acordo devem realizar uma pronta avaliação dos pedidos de cooperação. Isso é uma concretização normativa lá do artigo 69, que fala do atendimento. E ainda que as partes concordam em oferecer, em regime de colaboração mútua, todas as facilidades para a execução do presente instrumento, de modo a, no limite de suas possibilidades, não faltarem recursos materiais e instalações. Isso, para mim, aqui reflete normativamente a concretização do dever de engajamento. Duas conclusões. Engajamento é um conceito tipológico. Então, os magistrados e sujeitos de cooperação são mais ou menos engajados. Cabe a nós desenvolvermos aqui, inclusive normativamente, pelo Conselho Nacional de Justiça, quais são as condutas que caracterizam esse engajamento. Porque quem não se engaja comete ilícito. E aí a gente vai pensar quais seriam as consequências disso. E, por fim, falando de uma novidade, falando do dever de engajamento como uma novidade, talvez o desenvolvimento do dever de engajamento ele deva caminhar muito próximo ao que ocorreu com o desenvolvimento do dever de boa-fé. Que quando a gente começou a pensar na boa-fé, a gente não tinha previsão normativa sobre isso. E não temos previsão normativa sobre o dever de engajamento. Então talvez estejamos diante de uma nova boa-fé, a que eu convido todos aqui a desenvolvermos na prática e na teoria. Peço desculpas por ter passado um pouco do tempo, mas agradeço a oportunidade e mais uma vez espero estar engajado nos debates aqui no ano que vem. Muito obrigado. Obrigado e parabéns.